boa noite, boa sexta-feira, seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Saúde, como sempre com a companhia do Dr. Dinis Carmo. Boa noite, doutor. Olá, Fátima, boa noite também aos telespectadores. Doutor, hoje continuamos a falar do ombro doloroso, este ombro que nos faz a vida negra a muitos portugueses. Exato. Nós na semana passada falámos preferencialmente das tendinites, hoje vamos falar fundamentalmente das tendinoses. Nós já a semana passada, a propósito das tendinoses, dissemos que isto trata-se de um processo crónico, degenerativo, Sim. Degenerativo no sentido em que há alterações estruturais negativas nos tecidos. E porquê é que isto acontece? Isto acontece devido à idade, devido ao uso, ao desgaste e naturalmente também algumas condições patológicas e até fisiológicas. Porque eu também já na semana passada chamei a atenção para aquilo que alguém chamou o drama da coifa dos rotadores. Sim. E que consiste no facto de haver um músculo, o supraespinhoso, que trabalha entalado entre dois ossos, portanto o acrómio por cima e a cabeça do húmero por baixo. Nós no slide que eu trouxe podemos ver nesta vista da esquerda que realmente o supraespinhoso trabalha exatamente por debaixo do acrómio e já agora porque é que se chama supraespinhoso? Porque ele insere-se na porção óssea da omoplata que fica por cima daquela eminência óssea que se chama a espinha da omoplata. Daí chamar-se o supraespinhoso. De maneira que esse contínuo trabalhar, quer dizer, esse contínuo roçar, acaba por desgastar o músculo. Para além disso, nós vamos também ter de introduzir aqui um outro fator. Eu não gosto de complicar muito estas sessões, até porque nós não estamos a falar para profissionais. Agora, as pessoas terão a paciência de entender que às vezes é muito difícil nós conseguirmos dar sentido àquilo que estamos a dizer, se não primeiro explicarmos algumas noções básicas. De maneira que eu queria falar aqui de uma outra entidade e que é a bursite. Eu acho que a bursite é um termo que é familiar à maior parte das pessoas. Mais uma vez temos este sufixo ite de inflamação e é possível que muitas pessoas estejam familiarizadas com as bursites, sobretudo a nível do joelho, a nível do cotovelo, mas a verdade é que elas também existem no ombro, até porque na realidade elas podem existir em toda a parte. Porque é que são as bursites? As bursites são inflamações da bursa. E o que é a bursa? A bursa é um saco. Portanto, a bursa é como se fosse um saquinho fechado e que, em condições fisiológicas, tem uma quantidade mínima de líquido no seu interior, mas que é o suficiente para que realmente ela consiga, digamos que, diminuir os atritos e facilitar o deslizamento de duas superfícies uma na outra. De maneira que nós encontramos bursas em toda a parte do organismo, onde geralmente existe uma superfície, seja ela um tendão ou um osso que está muito perto da pele. Ora, infelizmente o que acontece é que as bursites se ajudam enquanto está tudo a correr bem, elas estão sujeitas a inflamar-se e a inflamação das bursas ou as bursites são extremamente dolorosas. E o que é que causa estas inflamações das bursites? Olha, há várias causas, mas limitando-nos a este caso em particular e às causas mecânicas, portanto, como a bursa está entre o músculo e o tendão e o osso, o próprio roçar muitas vezes acaba por fazer, se é excessivo, acaba por fazer com que a bursa também comece a ser afetada, comece a ser desgastada e comece a inflamar. E como eu estava a dizer, essas inflamações de uma maneira geral são extremamente dolorosas. Aliás, se quer que eu lhe diga, eu acho que a dor no ombro muitas vezes, ou na maior parte das vezes, até é mais devida à bursite do que à tendinite propriamente dita. E como é que uma pessoa consegue distinguir qual é qual? Ora bem, de uma maneira geral isto é assim, a maneira de nós distinguirmos são os exames complementares. Pois. Porque, ao contrário das tendinites, onde se for, como eu disse a semana passada, se for um caso agudo, numa pessoa relativamente nova, provocada por um episódio que se identifica com facilidade, como seja aquele exemplo que eu dei da pessoa que muda de escritório, muda de apartamento e, portanto, anda durante 2 ou 3 dias a solicitar o movimento dos ombros. Portanto, aí nesses casos nós podemos tratar e, se calhar, pelo menos numa primeira fase, até dispensar os exames complementares. Agora, no caso das tendinoses, é absolutamente fundamental nós termos exames para conseguirmos fazer um diagnóstico, portanto, correto.
E quais são esses exames complementares? O raio-x, que eu não dispenso. E não dispenso porquê? Porque ainda hoje o raio-x é o exame melhor que nós temos para ver os ossos. E porquê é que nós precisamos de ver os ossos? Porque nós temos de ver no tal osso que temos aqui, no tal acrómio, conforme também já dissemos a semana passada, se ele está hipertrofiado, se ele está irregular, se tem bicos de papagaio, porque evidentemente tudo isso contribui, a sua irregularidade, contribui para a irritação da bursa, ou seja, para a tal bursite, e para a degenerescência do tendão para a tendinose. E depois temos a ecografia e a ressonância magnética para detectar as lesões dos tecidos moles. Quando é que se escolhe uma, quando é que se escolhe a outra? Eu, habitualmente, o meu procedimento é o seguinte: se nós temos um indivíduo, uma senhora que relativamente nova, com um episódio de dor que não é crónico, e digamos um primeiro episódio, de uma maneira geral eu opto pela ecografia. E porquê? Porque é um exame muito mais simpático de fazer, muito mais simples, que as pessoas fazem com muito mais facilidade, que também é mais económico e que muitas vezes é o suficiente para detectar se há ou não há anomalias. E se nós verificarmos que não há anomalias, aqui eu acho que é legítimo, mesmo nestes casos, fazermos uma infiltração, como eu disse, que nós fazíamos no caso das tendinites. Sim. Agora, se a lesão é mais complicada, repare, muitas vezes é o próprio colega radiologista que recomenda a realização da ressonância. Porque sendo um exame que as pessoas gostam muito menos de fazer, há pessoas, aliás, que têm até fobia a fazer ressonâncias, é um exame muito mais demorado, muito mais dispendioso. Agora, não haja dúvida nenhuma, é inegável que é de longe o exame que nos dá mais informação, nos dá mais dados. Pronto, e portanto aí nesse caso estará indicado fazer a ressonância. Nós, na ressonância, fundamentalmente, vai-nos permitir ver se há processos de artrose, se há processos inflamatórios e qual é o estado do tendão do supraespinhoso e do resto da coifa. Portanto, se já há rupturas, se não há rupturas, se realmente degradação da qualidade da própria massa muscular, etc. Pronto. E partindo da hipótese de que efetivamente vamos partir da hipótese que há efetivamente já algumas alterações ou alterações apropriadas, nós aqui temos de mudar completamente a forma de tratamento destas situações. Porquê? Porque aqui eu acho que já não é legítimo, ou pelo menos há um risco em tentar tratar esta situação com recurso às infiltrações. E porquê? Porque, como eu tenho dito repetidas vezes ao longo destes programas, isto não há bela sem senão, não há nada que só tenha vantagens e não tenha inconvenientes, e a verdade é que se os corticoides são altamente eficazes no sentido de diminuírem a inflamação e por isso mesmo diminuírem a dor da pessoa, a verdade é que está amplamente publicado e publicitado na literatura médica de que os corticoides têm uma ação nefasta, negativa sobre os tendões. E negativa em que aspecto? É que eles amolecem, eles perdem parte da sua consistência por ação dos corticoides. E naturalmente isto é perigoso porque se o tendão já está enfraquecido e se nós vamos dar uma infiltração, ele sujeita-se a romper. Eu, aliás, relativamente a isso, você sabe que eu sou uma pessoa simples, que gosto de soluções simples, e até tenho uma explicação, se calhar até mais terra a terra, para esta possibilidade. E que é o seguinte, repare, a dor é um fator de aviso. Portanto, nós sabemos, se eu vou mexer o ombro e me dói, eu naturalmente, a minha tendência é resguardar-me e não fazer atividades que me despertam a dor. Portanto, se nós estamos a tirar a dor ao doente sem tratarmos o problema subjacente, naturalmente o que é que vai acontecer? A pessoa, como não sente dores, não está avisada, pensa que está tudo bem e vai continuar a utilizar ou até mesmo aumentar a atividade do ombro. Moral da história, quando o efeito da infiltração passa, muitas vezes a pessoa pode se encontrar numa situação ainda pior do que aquela que estava antes, ok? Daí também esta grande diferença entre a tendinite e a tendinose. Sem dúvida. Vem também no tratamento porque são completamente diferentes. Podem ser e muitas vezes são completamente diferentes. E passando então para o tratamento da tendinose, doutor. Ora bem, isso é a tal parte que as pessoas não vão gostar de ouvir. Porque uma vez mais passa por uma intervenção cirúrgica. Exato. A boa notícia é que hoje em dia a maior parte destas intervenções são feitas só através de pequenos furos, portanto pela técnica dita artroscópica, que é o equivalente à endoscopia, à colonoscopia, que são coisas com
qual todas as pessoas estão familiarizadas, a maior parte delas já fizeram, pelo menos uma endoscopiazinha. Naturalmente que a diferença é que, enquanto na endoscopia e na colonoscopia os buraquinhos já estão feitos, infelizmente aqui tem de se fazer. Portanto, o que quer dizer que, por essa razão, digamos que isto segue um protocolo idêntico ou de outra operação normal, ou seja, a pessoa tem de ser internada, tem de ir para um bloco operatório, porque tudo tem de ser feito num ambiente ascético, ou pelo menos com todas as condições, ou o máximo de condições de esterilidade, para, evidentemente, evitar infecções. Isto é óbvio. Portanto, nesse aspecto temos realmente, digamos, aqui uma intervenção cirúrgica de pleno direito. Porquê é que essas intervenções devem ser feitas? Por uma razão muito simples. É que sabe que há uma situação, digamos assim, ou uma atitude que a mim não deixa de me surpreender, e é as pessoas pensarem muito pouco ou quase nada de que uma intervenção cirúrgica é um ato técnico. Portanto, é como marcar um golo, é como arranjar um automóvel, é como pilotar um avião. Portanto, isso depende do conhecimento do técnico, depende da experiência do técnico, depende do material que ele tem à sua disposição. Sim. Porque alguém disse, eu não poderia concordar mais, ainda por cima sendo ortopedista, que o que faz o bom profissional é o bom material. E, portanto, estas operações têm um grau de dificuldade técnica que não é de maneira nenhuma negligenciável. Claro. E depois também depende do próprio corpo da pessoa, ou não, doutor? Sim, naturalmente. Cada Repara que isto, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, e isso é absolutamente inegável. Depois, se nós deixamos evoluir, digamos, portanto, a tendinose ao ponto em que realmente haja uma ruptura, naturalmente que a operação torna-se muito mais complicada. E nós também iremos poder ver num slide que eu trouxe, que no caso de já haver uma ruptura da coifa, que é necessário recorrer a implantes, portanto, o mesmo género que se põe na boca, Sim. Portanto, também colocam-se no osso do braço. E porquê? Porque esses implantes é que têm incorporados uns fios com os quais nós vamos cozer, reparar, digamos, essa coifa que está rota. Outros dois aspectos que eu também gostaria que as pessoas pensassem, é que eu também acho que já disse aqui no tempo de saúde, repare que nós como ortopedistas, e eu como ortopedista, temos uma grande dificuldade relativamente ao colega cirurgião-geral. É que enquanto ele tira peças e não as substitui, seja ela o apêndice, seja a vesícula, seja os miomas do útero, eu não posso tirar braços nem pernas, porque naturalmente que ninguém ia aceitar isso, e eu no mínimo perdia os pacientes e muito provavelmente acabaria preso. De maneira que aquilo que nós podemos fazer quando realizamos estas intervenções é tentar reparar o melhor que podemos e sabemos algo que está estragado. Agora, o que eu não posso fazer é atirar fora aquele tendão que está danificado e substituí-lo por um novo. De maneira que, naturalmente, que estas intervenções devem ser atempadas. Quanto antes. Devem ser atempadas. Agora, claro, pode-me você perguntar e dizer, olha, mas eu tenho uma vizinha ou tenho um amigo, sabe que nestas coisas há sempre uma vizinha, um amigo, um familiar, há sempre alguém, uma tia, que foi ao médico, que foi ao hospital e deram-lhe uma infiltração e mandaram-me para casa e etc. E ninguém lhe falou em artroscopia, nem operações, nem nada disso. Ora bem, isso sabe que isto pode acontecer por uma razão ou por duas razões. Primeiro, porque muitas vezes essas pessoas o que fazem, quando estão sujeitas a uma dor muito aguda, é ir à urgência, e naturalmente que a urgência é para fazer aquilo que o próprio nome diz, é tratar de situações urgentes. Não é estar a dar orientação clínica a casos que, embora possam ter uma agudização e por isso que a pessoa lá vai, mas no fundo são casos crónicos e que precisam de estudo. Ou seja, nas urgências eles aniquilam a dor com a tal infiltração. Exatamente, e mandam a pessoa embora. E mandam a pessoa embora, pronto. Depois, por outro lado, evidentemente, isto também tem de ver com o problema da sobrelotação, como nós sabemos que tem nos nossos hospitais, mesmo a nível de consultas. Nós sabemos que existem listas de esperas, o que muitas vezes leva a que os profissionais tendem a protelar casos menos graves, porque têm necessidade de tratar outros casos que já têm outra repercussão.
É claro que o aspecto altamente negativo desta situação é que cria-se aqui realmente uma situação, um ciclo vicioso. Uma bola de neve. Uma bola de neve, porque se o profissional poderia fazer uma intervenção, digamos, em 40 minutos, e em vez disso leva 1h30 ou até 2 horas, é claro que depois, em vez de tratar 3 doentes, trata só um, o que faz com que a lista de espera continue a aumentar. Pronto. Uma outra razão que eu também não queria deixar de mencionar para, digamos, a favor da intervenção precoce destas situações é o seguinte, é como também eu vou mostrar, hoje em dia a grande maioria dos ortopedistas, dos artroscopistas do ombro, realizam esta intervenção com o doente sentado, pronto, que é a posição que nos permite trabalhar melhor e fazer um melhor serviço. Ora, qual é o grande problema? É que, repara, quando a pessoa está sentada e anestesiada, o que é que acontece? A pessoa perde, pelo menos parte dos mecanismos de compensação que fazem com que o sangue não tenha tendência em descer e acumular-se nos membros inferiores. Repare que o sangue é 83% de água e, como todos nós sabemos, a água tem tendência sempre a correr para o sítio mais baixo. Sim. Ora, o que é que acontece? Acontece que, conforme eu acho que ficou claro da minha explicação, a maior parte destes doentes são pessoas de idade. Portanto, estamos a falar de pessoas acima dos 60 ou até mesmo dos 70 anos. Eu, aliás, posso lhe dizer que, assim, de repente, que me lembro, tenho a impressão que o recordista foi uma senhora a quem eu fiz uma artroscopia do ombro e que tinha 87 anos. E, portanto, repara, não é inócuo, ou digamos que não pode ser sem consequências o facto de ter a pessoa sentada numa mesa operatória anestesiada durante um longo período de tempo. Sim. E naturalmente que a principal razão ou a principal maneira que nós temos de evitar que a pessoa esteja efetivamente nessa posição tanto tempo é operar a doente numa fase em que as coisas, digamos que não estão tão avançadas. Portanto, o alerta que o doutor quer deixar aqui hoje, acima de tudo, é que as pessoas não deixem prolongar este tipo de situações e que mal tenham algum alerta do corpo, estejam atentos. Sim, estejam atentos, não quero ser evidentemente, não quero com isto dizer de maneira nenhuma, qualquer coisinha, só porque a pessoa tem uma dor no ombro que vai imediatamente para a sala de operações, era só o que faltava. Mas no que assim diz houver salas de operações e artroscopistas do ombro. Mas no que diz respeito às tendinoses, sabemos que são, acima de tudo, pessoas com mais idade, portanto, é mais para esta faixa etária que deixamos aqui o alerta. Que deixamos o alerta, exatamente. Eu, aliás, queria terminar a minha intervenção de hoje exatamente com essa mensagem, é que se a regra número 1 da medicina é primeiro não prejudicar, de certeza absoluta que a segunda só pode ser tratar antes que seja tarde. Antes de tentar remediar, não é, doutor? Muito obrigada por mais um tempo de saúde. Ora, essa foi um gosto. Ficamos aqui com o ombro doloroso, que muita gente que nos está a ver com certeza sabe do que é, e mais precisamente das tendinoses. Até para a próxima semana. Até para a semana, Fátima. Quanto a si, continuo desse lado a acompanhar tudo o que acontece na região, mas também todos os programas da autoria do Novo Canal, pode sempre ver ou rever em novonoticias.pt. Quanto a mim, resta-me desejar-lhe um bom fim de semana e uma boa noite. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.